Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal e a mais um vídeo. Hoje, neste vídeo, eu quero conversar um pouquinho com vocês, trazer algumas atualizações, feedback, principalmente em relação ao primeiro mês do meu projeto de 296 dias para criar a minha vida dos sonhos, né? Eu quero compartilhar com vocês o que eu andei fazendo, o que de fato aconteceu durante esse período, se eu tive resultados ou não, como que foi este primeiro mês, né? Trazer, compartilhar com vocês como está sendo esse processo aqui, principalmente nesse primeiro momento, porque eu acho que muitas vezes quando a gente começa um projeto, algo que a gente deseja, algum resultado que a gente tem um objetivo, quer conquistar alguma coisa, nós ficamos muitas vezes muito ansiosos em relação aos resultados, principalmente, né? Já esperando que as coisas vão acontecer assim de um dia para o outro, né? E eu acredito que nesse vídeo vocês vão ver que a realidade não funciona bem assim, né? Na maioria dos casos, pode acontecer? Pode, mas não é, vamos dizer assim, a realidade das coisas, né? E também não significa que só porque está demorando para acontecer não significa que não vai acontecer, né? Então, assim, eu vou abrir meu computador agora e aí eu vou compartilhar com vocês, vou conversar com vocês sobre cada um dos meus objetivos, sobre as minhas áreas e tal, enfim, compartilhar realmente com vocês como é que foi esse primeiro mês. Bom, então vamos lá, vamos começar, tá? Vamos começar por tópicos, por etapas, por partes. Então, eu gostaria de começar esse vídeo compartilhando com vocês a questão da parte da minha saúde, tá? Só recapitulando como é que estava essa questão, principalmente dentro da parte de saúde, sobre essa parte de secar a barriga, né? Quando eu comecei esse projeto, eu não compartilhei, vamos dizer, o meu antes, né? Em relação a isso, sobre a questão do meu corpo, tá? Mas basicamente eu sou uma pessoa magra, alta, e eu só tenho aquela famosa pochete que você já conhece, que é aquela barriguinha avantajada bem aqui na parte mais embaixo da barriga, né? E gostaria, né? Meu objetivo é deixar a barriga mais retinha, né? Diminuir vamos dizer, essa pochete até o meu aniversário. E aí o que que acontece? Eu já estava, no momento que eu comecei esse projeto, eu já estava tendo hábitos mais saudáveis em questão de estar fazendo atividade física e me alimentando melhor, né? Que é o básico para a gente conseguir, vamos dizer assim, emagrecer, né? Que a gente só consegue secar a barriga emagrecendo. Só que, assim, desde que eu já estava aí de volta para a academia, buscando me alimentar melhor, já tinha algum tempo, um período, eu estava me sentindo bastante estagnada, né, em relação à questão física. Tipo, eu não estava vendo nenhum tipo de progresso, nenhum sinal de avanço, de resultado, nem nada. E boa parte durante esse primeiro mês aí, dedicando ao projeto, eu também estava sentindo que estava estagnada. Principalmente ali quando eu fui viajar, que aí a alimentação saiu da rotina e tudo mais. Então, assim, eu não estava vendo nada. Tipo, para mim continuava a mesma coisa de estagnação, de estar sem resultado, sem nada. Só que exatamente agora, vamos assim, próximo de completar um mês, agora com um mês e tudo mais, porque a gente aí completou um mês já tem alguns dias, né? Eu tenho uns 5 dias, né? Porque foi dia 9, se não me engano, então aí são 5 dias. Eu comecei a finalmente ver pequenos progressos, pequenos resultados, né? Tanto que eu mostrei no vídeo que eu apresentei o projeto, os meus metas, o meu planejamento e tudo mais, eu compartilhei, mostrei uma foto minha de como eu estava há mais ou menos um ano atrás, porque eu estava super dedicada nessa questão da parte da minha saúde, que estava bem, bem aparente a questão daqueles gominhos que aparecem na parte de cima assim, da barriga, apesar ainda de eu ter, na época, ainda tá com um pouco, vamos dizer, dessa pochete, mas eu já estava bem, já tinha eliminado bastante gordura aqui, e essa parte estava bem aparente, sabe? E aí, esses gominhos, essa parte de cima da barriga, ela tinha sumido porque eu ganhei peso, né? Passei um período sem estar cuidando da minha alimentação direito, eu estava fazendo mais ou menos,
né? Então, durante esse período, eu acabei engordando e vamos dizer, esses gominhos tinham desaparecido. E aí, agora elas voltaram a aparecer, né? E assim, o fato de eu começar a ver, vamos dizer, esse gominho, mesmo que não seja a parte de baixo, ainda ter, vamos dizer, essa gordura acumulada, né? Só o fato da parte de cima, que é a parte que eu consigo perder mais fácil gordura, né? Só o fato de eu começar a aparecer, ficar mais aparente esses gominhos e tudo mais no abdômen, na barriga, eu já fiquei feliz, porque eu falei assim, opa, calma, né? Que por mais que às vezes a gente acha que não está vendo o resultado, uma hora o resultado aparece, né? Às vezes a gente acha que as coisas não estão progredindo, que parece que não está tendo resultado, mas na verdade estamos, né? E principalmente nessa questão física é interessante porque assim o resultado físico ele demora a aparecer, né? Mas quando ele aparece, ele de fato aparece. Parece que veio de um dia para o outro, sabe? Meio que do nada, né? Então eu só tenho um mês desse projeto, e boa parte desse primeiro mês parecia que eu não estava tendo muito progresso, muito avanço em relação a essa questão de secar a barriga. Mas, assim, meio que quase do nada, isso começou a aparecer e começou a voltar, né? Tipo, começou a ter ter meus primeiros resultados, né? Então, assim, eu fiquei muito feliz de começar a ver esses pequenos resultados. Ainda temos um longo caminho em relação a isso, mas eu estou feliz de começar a ver isso, né? De saber que realmente eu estou conseguindo, né? Que as coisas estão de fato progredindo. Uma coisa também legal que aconteceu durante esse período foi que eu ganhei este reloginho maravilhoso, né? Que é da Xiaomi, que se não me engano, é o, o eu esqueci qual que é esse modelo, mas enfim, ele, além de ser um relógio normal, é aqueles relógios que a gente consegue acompanhar essa questão de calorias, de passos, de estresse, enfim, ele consegue ali metrificar algumas coisas dessa questão voltada para a saúde, e isso daqui eu achei no início, principalmente quando meu namorado falou que ele estava querendo comprar um para mim, porque ele tem, ele achava que ia ser legal, eu ter esse acompanhamento, né, conseguir acompanhar pelo relógio com o que eles oferecem, eu achei, tipo assim, eu não preciso disso, não vai fazer muita diferença, eu já meio que sei o que preciso fazer e tal. E assim, não estava muito empolgada, não via muita necessidade para ter isso, mas quando chegou aqui em casa, ele comprou e chegou aqui em casa eu comecei a usar esse relógio. Confesso que fiquei assim bastante empolgada e animada, né? O fato de eu conseguir acompanhar, por exemplo, quando eu estou treinando, quantas calorias eu gastei e tudo mais, isso tá me ajudando bastante, me deixou bastante motivada e eu sou uma pessoa que gosta de ver progresso, né? Então, assim, às vezes quando a gente não consegue ver progressos físicos inicialmente, quando eles são realmente mais demorados que são mais demorados para acontecer, né? O fato de você conseguir acompanhar isso, né? De conseguir metrificar de alguma forma esse processo, ajuda a saber se você está no caminho certo ou não. Eu tenho gostado bastante de fazer esse acompanhamento, sabe? Então, assim, todo dia que eu vou para academia, o reloginho tá ali no braço, gosto de ver como é que foi meu desempenho, enfim, gosto de olhar essas coisas todas. Estou gostando bastante de fazer esse acompanhamento e, de fato, acredito que vai me ajudar bastante. Um outro ponto também em relação à questão dessa parte da saúde, né, que envolve também que ajuda, contribui muito para o resultado físico, é a questão do sono e da água, né? Eu estava sentindo, percebendo, assim, o meu sono eu ainda não consegui, não está da forma como deveria ser, né? Confesso, eu ainda tenho que melhorar nesse aspecto aí um pouco, porque eu acho que, pelo menos para mim, eu não estou conseguindo dormir o suficiente e do que eu preciso de fato. Porque eu preciso dormir muito cedo, porque eu acordo muito cedo também. Então, assim, isso está sendo um certo desafio, mas aos pouquinhos vou trabalhar em melhorar isso. Mas a água, por exemplo, também durante vamos dizer assim, durante esse primeiro mês, eu bebi água todos os dias. Eu sempre estava bebendo. Tinha até alguns dias que eu acabo bebendo menos e tudo mais, mas só que
uma coisa que estava me preocupando bastante, me incomodando bastante, é o fato que eu não estava muitas vezes conseguindo ingerir o mínimo que eu preciso de água, né? Então, assim, eu bebia água, né? Tanto que eu marcava aqui na parte de hábitos que eu bebi, água, mas eu não bebia a quantidade que eu precisava, né? E aí agora, foi bem essa semana agora, né? Eu comecei a ver formas de conseguir até pelo menos na metade do dia, até o próximo almoço, pelo menos estar conseguindo beber água o mínimo que eu preciso, sabe? Porque aí depois no restante da tarde eu já não preciso ficar tão preocupado. Bebo água, mas eu sei que vai ser assim, a mais, né? Então, nessa questão da saúde, de objetivo de secar a barriga, é isso, sabe? Ainda estamos no processo, não tivemos assim, muitos resultados, né? Eu não compartilhei quando eu comecei o projeto meu antes, mas eu quero mostrar aqui para vocês como que eu estou nesse momento, até para poder fazer uma comparação, né? Mais para frente de como voltar. Então, é isso por enquanto, tá? Na parte de relacionamentos, essa parte de relacionamentos está sendo uma coisa bem interessante, porque assim, como o meu objetivo é cultivar os meus relacionamentos, né? Então eu estava bem sumida, bem quieta na minha, né? E aí no primeiro mês eu comecei a me movimentar em prol disso, então eu visitei o meu pai, por exemplo, né, para poder conversar com ele, ver ele como é que ele tá e tal. E agora, para esse segundo mês, eu coloquei como objetivo conversar com o pessoal com que eu trabalhava no CLT, que fazia um tempo que eu não via nem conversava, então eu coloquei como objetivo ir lá ver eles, e foi interessante, né, assim, perceber, principalmente quando eu fui visitar eles lá onde eu trabalhava, né, o quanto que, de fato, relacionamentos para mim é algo importante, né? E aí, principalmente, cultivar esses relacionamentos que eu tenho. Não precisa ser todos os dias, né? O tempo todo, mas, por exemplo, o fato de eu ir lá ter visto eles, ter conversado com eles um pouco, tem uma amiga minha que se tornou uma das minhas melhores amigas durante essa fase, esse período que eu estava no CLT, e a gente ainda vai marcar de se encontrar, né? Mas assim, o fato de poder conversar e tudo mais, eu lembro assim que eu voltei para casa me sentindo renovada. Renovadíssima, fiquei super feliz de de estar lá vendo eles, conversando um pouquinho com eles, por mais que não, assim, não dê para fazer com frequência, mas o fato de conseguir fazer isso de vez em quando já me deixou hiper contente, sabe? E isso foi bom, não é? E tanto que esse mês também, por exemplo, eu ainda consegui melhorar um pouco. Então, tem algumas pessoas que eu estou conversando no WhatsApp, né? Estou buscando conversar mais, procurar também para poder cultivar esses relacionamentos. E eu estou bem feliz com esse progresso, para ser bem sincera. Bem feliz mesmo com esse progresso. Aí, junto com essa questão do relacionamento, também tem a questão de melhorar o relacionamento com Deus, né? Eu comecei super bem, estava todos os dias ali dedicando alguns minutinhos para conversar com Deus, mas, né, principalmente ali no período que eu viajei, né, agora no feriado do início do mês de maio, né, do Dia do Trabalhador, e para cá, mais ou menos, isso daí eu tenho falhado um pouco, né? Não estou conseguindo todos os dias e muitas vezes eu também acabo me esquecendo, sabe? Então é algo que eu preciso ainda pegar mais firme um pouco para melhorar isso. E assim, eu tento pelo menos fazer o básico, sabe? Quando eu lembro assim que tá mais corrido, eu tento pelo menos fazer o básico que é agradecer, sabe? Agradecer pelo dia, agradecer enfim, pelo lugar onde eu moro, pela comida, pela oportunidade de viver e conseguir conquistar as coisas. Então, assim, pelo menos agradecendo, eu estou fazendo isso, mas eu não estou fazendo, pelo menos nesse momento, não estou conseguindo fazer da forma como eu gostaria para melhorar meu relacionamento com Deus. Mas estamos aí no caminho também. Vou trabalhar em melhorar isso. Agora com a parte profissional, né? Na parte profissional, como eu comentei quando eu comecei esse projeto, ela é uma das minhas prioridades, né? E aí o que que acontece? Eu fiz uma pequena mudança aqui durante esse período, tá?
Na parte de ter previsibilidade financeira, não tinha colocado nenhuma meta, né? Mas aí, fazendo quando todo final, início de mês, eu sempre busco fazer o fechamento do mês anterior, saber quanto que eu faturei, quanto que eu tive de gasto com a minha empresa e tudo mais. E aí, o que que acontece? Eu percebi que eu tenho uma consistência de vendas, de, de faturamento ali com relação à minha empresa. Não é muito grande, porque principalmente nos últimos meses, depois do CLT, eu dei uma parada, então estou meio assumida, assim, não estou consistente, né? Principalmente no Instagram, que é de onde vinha boa parte, por exemplo, das minhas clientes, então deu uma caída, né? Mas eu percebi que eu tenho uma consistência, né? Que eu não tô zerada de fato, né? E aí o que que eu fiz? Eu falei assim, bom, para eu saber se eu estou tendo uma previsibilidade financeira ou não, eu falei assim, eu vou ter que colocar um valor aqui bem baixo para eu conseguir metrificar isso, se realmente, até para ver se eu realmente estou progredindo, né? E tudo mais. Então eu coloquei um valor, aí eu coloquei um salário mínimo mesmo, sabe? Tipo, de R$ 1.500. Então, para eu poder ter uma ideia dessa previsibilidade, dessa consistência, desse faturamento e tudo mais. Então, eu resolvi colocar um valor bem baixo só para eu realmente saber se eu estou no caminho certo ou não, né? E aí, junto com isso, na parte de criação de conteúdo, né? Aqui no YouTube, por exemplo, eu comecei super bem. Desde o começo do projeto, eu estava conseguindo ser consistente com um vídeo na semana. Somente agora, nas últimas semanas, principalmente nesse período que teve os feriados aí, e eu viajei, que aí a coisa começou a desandar, né? Então, assim, eu postei, é, tô- deu uma, vamos dizer, em vez de ser uma vez na semana um vídeo, eu comecei a postar a cada 15 dias, mas estamos trabalhando aí para voltar para a rotina, para a parte de produção de conteúdos aqui no Instagram, quer dizer, para o YouTube, né? Para voltar com a consistência. Eu tenho percebido que os vídeos, por exemplo, não estão com, sei lá, bombando, mas eu vejo que como eu não tenho muita expectativa, eu não estou preocupada muito com métrica, quando eu olho, eu me surpreendo. Então, assim, os vídeos estão tendo mais visualizações, por exemplo, do que eu esperava que fossem ter, sabe? E assim, não está tendo muitos, vamos dizer assim, resultados em relação a essa parte, né, principalmente financeira do meu negócio, né, de monetização e tudo mais. Mas que é o que é mais importante para mim, eu estou gostando do processo, sabe? Isso para mim é o mais importante. Então, eu estou curtindo criar os vídeos para o YouTube, ainda mais não sendo da minha área, podendo compartilhar, falar de outras coisas. Isso está sendo muito legal, é uma forma de eu conseguir é, assim, sair um pouco desse mundo, vamos assim, do marketing, do design, principalmente, e compartilhar outras coisas sobre mim, né? Então, está sendo muito legal. No Instagram, por exemplo, eu comecei, né, a voltar e tudo mais, mas aí por conta dessa questão da viagem, isso, né, eu acabei saindo um pouco da rotina e aí eu não consegui ainda voltar para o ritmo que estava, mas em compensação, assim, uma coisa muito legal que aconteceu durante, principalmente nesse período que as coisas estou voltando para a rotina, voltando com o ritmo que eu estava antes, né, tentando voltar, pelo menos, né, uma das coisas que eu estava assim mais querendo, sentindo uma falta muito grande com relação à questão de conseguir estruturar e organizar a minha empresa, sabe? Eu estava sentindo muito, já não é de hoje, que a minha empresa precisava realmente de uma estrutura, de uma organização, de processos, de sistemas, sabe? E eu estava muito solta, muito solta. Eu sou uma pessoa bastante organizada, mas em relação ao meu negócio com a minha empresa, eu fico meio perdida. Então, como estava tudo muito bagunçado, tudo muito solto, isso estava me prejudicando, porque muitas vezes eu ficava muito angustiada, achando que eu não ia dar conta das coisas, que eu não ia saber fazer as coisas e tudo mais. Se, por exemplo, teve um período quando estava no CLT, apareceu bastante pessoas interessadas, eu não estava conseguindo atender, por conta disso, enfim, estava atrasada com um monte de coisas. Então, assim, aproveitei este momento que principalmente estamos assim
mais desacelerada, não estou com muitos clientes e tudo mais, para realmente aproveitar o momento para me organizar, me estruturar, né? Criar esses processos. E ontem foi de fato o dia que eu peguei para fazer isso, aproveitei e eu consegui fazer isso. Eu consegui fazer isso de uma forma principalmente que eu me identifico, que eu olho para aquilo e falo, pô, isso aqui para mim vai ser algo que eu consigo fazer e que também é sustentável, sabe? E a consequência de ter conseguido fazer dedicar esse tempo para poder estruturar e tal, não que eu não tivesse tentado outras vezes, eu já tinha tentado fazer isso outras vezes, mas parecia que não ficava bom, sabe? Tipo, parecia que sempre ficava faltando alguma coisa. E aí, eu não sei se por conta também, junto com esses últimos dias, eu também estava muito pensando nisso, vinha vídeos no YouTube de recomendação voltados para esse assunto. Também aproveitei o chat GPT para ter uma conversa com o chat GPT para ver se ele me ajudava a resolver isso. E no final, né, principalmente ontem, eu consegui estruturar isso, organizar isso, anotei tudo, já sei exatamente as coisas que eu preciso fazer. E aí, de fato, colocar na agenda, colocar como tarefa e aos pouquinhos trabalhar nisso, sabe? Até porque eu tenho planos em relação à questão da minha empresa para os próximos meses, as coisas que eu quero estar fazendo. Então, para poder fazer essas coisas que eu quero fazer nos próximos meses, eu preciso fazer essas coisas antes, me estruturar antes, me organizar melhor, ter esses processos, não perfeitos, de forma perfeita, porque eu acredito que eu com certeza vou aprimorar e melhorar isso ao longo do tempo, mas eu já tenho o suficiente para começar, né? E aí, assim, essa sensação de angústia que eu estava sentindo com relação a isso, que tá, de certa forma me deixava um pouco ansiosa e preocupada, agora até passou. Só de ter dedicado um tempo para planejar, para pensar sobre esse assunto, para escrever, para saber o que eu preciso fazer, agora eu estou, assim, super em paz. E um ponto positivo em relação a isso é que o fato de eu ter mesmo com essa, vamos dizer assim, com as coisas meio fora do lugar, principalmente por conta da viagem, que a viagem, né, contribuiu para isso, o fato de ter feito isso também me ajudou a me sentir mais confiante, principalmente nessa questão do meu trabalho, sabe? Então, principalmente para poder explicar como é que as coisas funcionam, que era uma coisa que eu tinha muita dificuldade, tanto que quando eu precisava criar conteúdo para falar, como funciona o seu trabalho, eu falar sobre isso, eu falava a minha fala, eu percebia muito que era de uma pessoa insegura, para poder criar conteúdos falando sobre isso, eu não estava me sentindo muito confiante. Então, assim, né, é, ter isso, fazer isso, me ajudou bastante a me sentir mais confiante comigo e com relação à minha empresa também, né? Então, assim, eu achei que foi perfeito. E assim, é bem interessante também ver como que uma coisa puxa a outra, sabe? Como que, por exemplo, o fato de eu fazer uma coisinha que era sentar, dedicar um dia para me organizar, para me planejar, para eu pensar e tudo mais, listar as coisas, como que isso, essa pequena ação, essa pequena atitude já fez toda a diferença para algo, para meus objetivos pessoais, que no caso é me sentir mais confiante, né? E isso foi muito legal, foi muito legal. Foi muito bom, né? Aí agora, né? Agora para a parte pessoal, tá? Além dessa questão de estar me sentindo confiante, principalmente na questão profissional, eu tenho percebido que eu estou conseguindo, aos pouquinhos, aprender a lidar com a minha rotina, né? Então, por exemplo, exatamente agora nesse primeiro mês do projeto, eu teve 2 feriados aí, e aí com esses 2 feriados, a minha rotina ficou um pouco bagunçada, né? E isso me deixou um pouco, assim, desorientada em relação a como que eu ia lidar com isso, porque essas coisas acontecem, então imprevisibilidades acontecem, enfim, muitas coisas podem acontecer, né? E assim, isso é uma coisa que eu sempre tive muita dificuldade, porque como eu planejo, eu gosto das coisas muito organizadas, muito certinho, eu gosto de ter uma previsibilidade. Todas as vezes que acontece alguma imprevisibilidade, meus planos mudam e tudo mais, isso sempre foi assunto da minha terapia e é uma coisa que eu sempre tive muita dificuldade para lidar, né?
E como eu estou nesse projeto e eu tenho isso consciente de que eu quero, né, ter uma rotina mais leve, aprender a lidar com a vida, com a minha rotina, com as coisas que acontecem para poder realmente ter essa rotina mais leve, principalmente nesse período que teve os feriados aí, eu acabei viajando, eu consegui lidar isso de uma maneira que eu não esperava, sabe? Então, principalmente ali depois da viagem. Depois da viagem, eu peguei e voltei, eu sabia, eu coloquei na minha cabeça, a partir do momento que eu comecei a voltar para casa depois da viagem, eu falei para mim mesma o seguinte: Patrícia, não queira que amanhã, em plena segunda-feira, porque eu voltei no domingo, que se você vai estar com tudo pronto, tudo organizado, tudo perfeito, porque não vai estar, né? Então, assim, dê tempo ao tempo, vai voltando à rotina aos poucos, vai fazendo aos poucos, que uma hora você engata aí, né? E de fato é isso que eu fiz, né? Então, tanto na segunda-feira eu fui para academia, assim, forçada, porque eu estava ainda no clima, no ritmo do feriado, né? Não queria, não estava com vontade, não queria treinar, não queria voltar a me alimentar saudável de forma nenhuma, porque na viagem acabamos saindo bastante aí, bastante não, um pouco aí da rotina, comendo bastante e tudo mais. E então assim, para voltar no início ali nos primeiro e segundo dia foi difícil, sabe? Mas foi fazendo uma coisa por vez, uma coisa de cada vez, no meu tempo, sem pressa, sem ficar me cobrando também, apesar do meu cérebro durante esse período aí no iniciozinho, ele ficar me bombardeando das coisas que eu precisava fazer, e aí o fato do meu cérebro bombardear muita coisa que eu precisava fazer, eu ficava ansiosa por conta disso, porque eu ficava preocupada se eu ia dar conta ou não, se fazer ou não. Por exemplo, eu tinha que postar conteúdo, eu não tinha postado, eu tinha que gravar, eu não tinha, como eu viajei, eu não me preparei com antecedência, assim, o que dava para fazer, então eu precisava gravar e eu lidei com isso da melhor maneira possível. E assim, percebo que eu estou melhor nesse aspecto, sabe? De ver a forma como eu estou lidando com tudo isso, sabe? E tanto que, por exemplo, durante a semana passada, que foi quando foi a primeira semana pós-viagem, e agora principalmente, para mim, a minha rotina não está perfeita, tem muitas coisas assim que vão acontecendo, mas eu percebo que quando essas coisas acontecem, muda os planos, muda a rotina, enfim, alguma coisa acontece, eu percebo que eu estou bem melhor em lidar com isso, né? Então, assim, eu estou sempre o tempo todo conversando comigo para me lembrar, né, de lidar melhor com isso, para conseguir ter uma rotina mais leve, mas eu também estou o tempo todo me organizando. É impressionante como que eu estou sempre me organizando, sempre revendo a minha agenda, revendo minhas tarefas, olhando o que eu preciso fazer ou não e tudo mais, né? E fazendo uma coisa por vez. Uma coisa que foi muito forte para mim também esse mês com relação a esse assunto, com esse tópico, né, de ter uma rotina mais leve, é que todas as vezes que eu me cobro demais, eu percebo que a coisa não flui. Mas mesmo, por exemplo, se eu fico muito preocupada, eu tento conversar comigo que tá tudo bem. E eu tento não me ficar me cobrando o tempo todo, me pressionando o tempo todo, né? E aí quando eu faço as coisas com calma, sabe, dando tempo ao tempo para fazer as coisas, parece que o negócio flui mais. E aí eu percebo que eu gasto menos tempo do que eu realmente achei que precisaria para fazer aquela tarefa ou aquela coisa que eu precisava fazer, sabe? Às vezes eu me surpreendo o quanto que com um dia eu consigo fazer mais quando eu, né, vamos dizer assim, eu respeito meu tempo, eu não fico me cobrando nem nada, né? Vamos dizer assim, tenho uma atitude mais carinhosa comigo, vamos dizer assim, né? Parece que a coisa flui mais. Então, às vezes eu acabo fazendo até mais do que eu achei que eu conseguiria fazer no dia. Eu fico realmente muito surpresa com relação a isso. E dentro desse também dessa da minha área pessoal, essa parte de estar aprendendo alguma coisa, né, estudando e tudo mais, essa é algo, eu acho que é uma das coisas que eu não estou conseguindo cumprir de fato, sabe? Eu tenho estudado, mas são coisas mais voltadas para a questão profissional, né, que eu estava vendo, né, apareciam os vídeos para mim, eu estava dando uma estudada a respeito do assunto, né, que era uma coisa que eu estava precisando ver referências, ver outras formas de pessoas se organizarem, de trabalhar, de gerenciar os processos, vamos dizer, do negócio dela, das empresas dela e tal, mas eu não estava de fato
conseguindo sentar para estudar, né? Durante esse primeiro mês. É uma coisa que, de fato, eu acho que tudo que eu precisava fazer é uma das coisas que eu não consegui cumprir de fato, assim, muito, sabe? E aí eu resolvi, coincidiu, né, durante esse período, durante esse momento, de uma amiga minha entrar em contato comigo, né? Ela queria saber como é que eu estava, veio conversar e tudo mais, e a gente tinha, há um tempo atrás, feito um combinado da gente criar o hábito da leitura. E ler é uma coisa que eu gosto bastante. E aí ela deu, né, relembrou vamos assim, desse compromisso que a gente tinha feito, que eu acabei parando, porque com a rotina louca durante o período que eu estava no CLT, eu não estava conseguindo dar conta. E ela deu a ideia da gente voltar, né? O que eu achava e tudo mais. E aí eu pensei, pô, já que eu não estou conseguindo me dedicar um tempo ali nesse momento para estudar, eu acho que seria legal ler alguma coisa, porque já pelo menos já é algo, né? E aí eu vou até pegar aqui para vocês o livro que eu estou lendo. Eu estou lendo este livro aqui, né? Na verdade é um romance. Não estou aprendendo nada de novo, né? Mas assim, é, o, o ato de ler já é um passo, já é alguma coisa, né? E para mim é isso que importa. Então, assim, talvez eu não vou estar conseguindo nesse momento me dedicar de fato para estudar alguma coisa que eu queira e tudo mais, né? Andei dando uma estudada, pesquisada em relação a algumas coisas que eu quero em relação à questão do meu trabalho, mas assim, não estava de fato me dedicando para isso. E aí, assim, quando essa minha amiga minha veio me procurar, eu fui conversar com ela deu essa sugestão da gente pegar para ler, criar esse hábito de leitura. Eu falei assim, vou aproveitar isso, né, essa oportunidade, já que ela apareceu, ela está disposta, e eu falei, vou usar isso para dar um empurrãozinho e ser uma forma de eu estar aprendendo alguma coisa. No caso, neste momento, eu estou lendo esse livro aqui, ó, que é A Garota que Você Deixou para Trás, da Jojo Moyes. Ela também escreveu Como Eu Era Antes de Você, que tem um filme, se não me engano, né? E aí a gente começou a ler esse livro aqui, no caso eu comecei a ler esse livro, e eu tô gostando. Nem sempre todo dia eu consigo ler, né? Mas eu tô buscando ler, nem que sejam, sei lá, uns 15 minutinhos dedicado a isso aqui, para mim já é o suficiente. Está sendo muito legal voltar a ler, sabe? Eu quero ver se, pelo menos com isso, eu consigo engatar nessa questão de estar aprendendo algo novo, né? Estudando e tudo mais. Então, assim, não é nada de, vamos assim, tipo, mega estudo, estou aprendendo algo novo. Na verdade, eu estou aprendendo, mas no caso, lendo alguma coisa que é mais tranquilinha também, né? Não é o que eu queria quando eu comecei esse projeto, não era exatamente isso que eu estava em mente fazer nesse momento, mas ler o livro está sendo melhor, está fluindo mais do que o que eu tinha planejado, que era de sentar, dedicar ali toda segunda-feira para estudar, que era algo que eu não estava conseguindo fazer nesse primeiro momento, nesse primeiro mês, né? Então acho que de todos aí foi o que eu menos consegui aplicar de fato, de conseguir fazer isso, sabe? Mas de resto, eu tô bem surpresa, parando principalmente agora para analisar e olhar com calma é, o que eu fiz, analisar o que eu fiz e o que eu não fiz, tá sendo muito bom, sabe? Ter essa noção agora, principalmente agora gravando esse vídeo. E aí eu quero mostrar para vocês aqui como é que foi essa questão dos hábitos. Por exemplo, né? Então aqui, ó, comecei no dia 9, deixa eu abrir aqui. Comecei exatamente no dia 9, então vejam, tem muita coisa que eu não consegui. Então, por exemplo, aqui eu consegui ir para academia, consegui seguir um pouco da dieta, beber um pouco da água, não foi perfeito, mas consegui fazer. Aí, mas só que aqui no primeiro dia não teve aquela conversa com Deus, mas aqui também teve, mas eu não fui na academia aqui no dia 11. Então, assim, ó, teve alguns dias que não consegui fazer nada, né? Mas outros já consegui aplicar bem mais. Aqui foi no período que estava indo para pré-viagem, da viagem também. Então, só consegui ir para academia, porque de resto eu não consegui fazer nada. Mas, assim, mesmo com, né, todos esses
poréns e tudo mais. Eu olhando agora, analisando, percebendo bem aqui, ó, mês de maio também, para ver como é que está sendo até o momento, né? Então aqui foi o período que eu estava viajando, então nada foi feito. Aqui eu voltei, ó, comecei a fazer uma coisinha ou outra. Aí teve outros dias que eu consegui fazer de tudo, outras não, né? E eu estou precisando completar aqui também, né? Mas assim, eu ainda preciso editar essa minha página do Notion para colocar o progresso, né? Então ver o quanto que eu consegui fazer de cada uma. Eu ainda não parei para fazer isso, porque também não é a minha prioridade no momento, mas olhando assim, eu acho que eu até fui melhor do que eu imaginei que seria, né? E, e eu estou bem contente, bem feliz com o meu progresso em relação ao projeto, né? E principalmente pensando que há um mês atrás não estava muito bem, né? Eu não estava me sentindo muito motivada, não estava me sentindo empolgada, eu não estava me sentindo muito legal comigo, principalmente em relação a como estava, né, a minha vida naquele momento, por conta das várias mudanças que também aconteceram nos últimos meses. E esse projeto está sendo excelente, está sendo muito bom para mim. E eu estou muito feliz com os progressos que eu tive, que eu conquistei, né, durante esse primeiro mês. Então eu acho que eu vou até assim trazer esse feedback ou todos os meses, ou a cada 2 meses, vamos ver, né? Ou a cada 3 meses também pode ser, para dar um tempo maior para a gente conseguir realmente ver os resultados disso, né? Então, de ver o progresso, porque como eu comentei no início aqui do vídeo, né? Muitas vezes o resultado ele demora, né? Seja no físico, por exemplo, mas também para as outras coisas. Eu acho até interessante também eu não ter resultado rápido, sabe? Compartilhar aqui com vocês que as coisas precisam de fato de tempo, né? E não é só pelo fato de estar demorando que você não vai conseguir, sabe? Então, assim, às vezes a gente aprender a conseguir enxergar esses progressos, pequenos resultados e saber comemorar e valorizar eles faz toda a diferença também, sabe? Então, eu fico feliz de, nesse primeiro mês, não tido nenhum resultado extraordinário, de nada muito grande ter acontecido, para exatamente mostrar para vocês que essa é a realidade das coisas, né? Que as coisas não acontecem de um dia para o outro, é uma construção de fato, sabe? De um pouquinho todos os dias. Então é isso para esse vídeo. Eu espero muito que você que esteja aí me acompanhando nesse projeto tenha gostado. Eu espero que, sei lá, de alguma forma isso te motive, te faça agir em prol de algum objetivo que você queira, e principalmente se você também estiver se sentindo desmotivada, sem ânimo para nada, sem vontade de fazer as coisas, ou está desanimada aí com os seus progressos, com os resultados. Eu espero que esse vídeo aí tenha te ajudado, porque assim, não tive muitos resultados, como vocês deram para ver, mas as pequenas coisas que aconteceram já estão me fazendo muito bem. Estou bem feliz. Na verdade, fazer esse vídeo já me fez perceber o quanto que eu já consegui aí de fato conquistar ao longo desse primeiro mês, né? E eu tô realmente curtindo muito esse projeto. Eu tô bem curiosa como que vai ser daqui a um tempo, mas eu tento não pensar muito porque também não quero ficar criando muita expectativa, né? Eu quero de fato me surpreender com as coisas que possam acontecer, né? Então, assim, tento não pensar muito para não criar expectativa, mas eu fico de fato assim bem curiosa, fico imaginando mil coisas na minha cabeça. Mas enfim, é isso, eu vou encerrando este vídeo aqui por aqui hoje, né? Espero muito que você tenha gostado. Caso você tenha gostado, não esquece aí de deixar um like, se inscrever aqui no canal para você continuar me acompanhando nesse processo, nessa jornada. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!